curso de jornalismo foi bem nascido. Não havia interesse subalterno no grupo fundador, nos convidados, no fundo. Quer dizer, quando a coisa é bem nascida, quando há amor nos que fazem aquela coisa, ele tem que prosperar também com muita dignidade, muita altivez. Era como se fosse muito uma escola técnica. Na verdade, a gente aprendia os princípios e algumas práticas de jornalismo, de reportagem, de notícias. Aprendia algumas questões ligadas à rádio, ligadas à TV. Era um curso muito incipiente. Eu sempre sentia que os professores tentavam fazer o melhor que eles podiam. Mas geralmente não eram formados em jornalismo, eles tinham outra formação. Trazíamos professores de letras, trazíamos professores de história, então, de sociologia, nós trazíamos as disciplinas, nós trazíamos professores da própria instituição. Então, não havia diferença. Quando fui fazer minha pós-graduação, eu sentia que eu estava realmente me aprofundando, consolidando informações, abrindo novas possibilidades de estudos, de pesquisa, porque não era isso que a gente queria, né? Não era um curso técnico. Escrever para jornal era muito pouco. A gente queria pensar a comunicação de uma forma mais abrangente, imersa em contexto social. Preciso também contextualizar o ambiente, que era um ambiente de censura, um ambiente de ditadura. Os professores dispersavam, não podiam, por exemplo, se a gente tivesse reunido aqui agora, 3, 4, 5 pessoas na sala, o professor mandava afastar. Nós tínhamos professores que eram ligados aos órgãos de repressão, a gente não podia falar muitas coisas na sala de aula, a gente sofria muitas retaliações pessoais, né, por conta de questões políticas, ideológicas, por conta de orientação sexual, por conta de várias outras questões. O diretório acadêmico, que na época era centro acadêmico, né, estava fechado, não podia funcionar. Eu não cheguei a ser preso, mas cheguei a ser ouvido e denunciado por estar escrevendo pornografia, publicando pornografia nos jornais, que era uma forma muito perversa de acabar comigo, de rejeitar o que eu fazia. Na verdade, escrevi umas crônicas, levado que fui pela DIS/ESA para colaborar com o jornal Gazeta de Notícias. Era um clima meio difícil, a gente não tinha muita liberdade, a gente queria ousar mais, estava com muitas informações, né? Eu, enquanto estava fazendo o curso, foi o período em que surge o Pasquim, o período em que começa a se organizar uma imprensa alternativa à ditadura, ainda vamos ter opinião, movimento, vamos ter versos, vamos ter vários jornais muito bem escritos, muito bem feitos, jornais e revistas no âmbito nacional, mas aqui a gente tinha uma dificuldade muito grande de mobilização e de apoio para fazer essas iniciativas. Esse contraponto dos jornais alternativos, de saber que tinha um Pasquim, de saber que tinha aqui um mutirão aqui no Ceará, comandado pelo Gervásio, pelo Dedé, Maria Luísa Fontinelli, né, o Silas, isso aguçava o nosso senso crítico. Isso fazia com que a gente tivesse uma percepção bem diferenciada, por exemplo, do que era o jornal o Globo em relação ao Jornal do Brasil. O jornal o Globo é um jornal mais de direita, um jornal mais agregado ao poder, né? E o Jornal do Brasil com uma consciência mais crítica. Então era uma vida muito intensa, o polo cultural do Benfica, apesar de precário, mas tinha uma vida também muito forte, porque nós tínhamos a Casa Amarela e lá tinha muita discussão política, o DCE também tinha uma atuação muito forte dentro da universidade. Então, assim, era um tempo de exceção em que nós tínhamos pouca liberdade, mas muitas ideias na cabeça para abrir os caminhos, né? O embate era difícil, a confusão era grande. Não havia essa história de professor ser amigo de aluno, como hoje nós temos aqui pessoas que vêm aqui para a minha sala, vêm desabafar, vêm falar de amor, vêm falar de decepção, vêm falar de depressão, vêm falar de problema, o pai está desempregado, a mãe está desempregada. Não, os professores não tinham conversa com a gente. Entrei na sala de aula, fui aplaudido, porque houve um problema também sério. Alguns professores não queriam a minha contratação por conta da minha orientação sexual. E os alunos, eu diria, o Paulo Omed, que era presidente do diretório acadêmico,
passou de sala em sala, houve uma mobilização e os alunos queriam a minha contratação. Ao longo de 25 anos que eu dei aula, eu só teria para preparar a aula uma vez. Foi uma porcaria. Não consegui dar aula, não consegui seguir roteiro nenhum. Eu gosto de trabalhar com a espontaneidade do dia, né? Isso não quer dizer que eu não tenha um grande respeito pela atividade acadêmica, de professor, e não saiba da responsabilidade que é entrar numa sala de aula, encarar uma classe e tentar formá-la, contribuir com a formação dela. Isso nunca ocorreu para mim. Eu sempre entrei em sala de aula com o melhor de mim. É interessante a minha trajetória acadêmica, porque assim, desde o primeiro dia a gente queria integrar a sala de aula com a extensão e a pesquisa. Então lá no início, quando a gente entrou na universidade, a gente já criou o NUPOCA, que era o Núcleo de Produção e Comunicação Alternativa, que era um embrião, digamos assim, do que viria a ser o Grupo de Estudos Mídia, Cultura e Política, né, muitos anos depois. O NUPOCA, ele reunia professores, alunos e representantes comunitários. Então, essa integração entre professores, alunos e representantes comunitários foi um dos momentos mais ricos do curso de jornalismo. O ambiente começou a ficar favorável a que se reabrisse a representação estudantil e institucional através do centro acadêmico. Mas assim, participava da diretoria do centro acadêmico e a gente estava o tempo todo, às vezes saía daqui meia-noite fazendo nota. Naquela época não tinha computador, era na máquina de escrever mesmo, então a gente tinha um mimeógrafo, né, para tirar as notas e distribuir com os alunos. Então tinha muito essa história de nota, né? Tudo que acontecia a gente escrevia uma nota, marcava a posição, debatia isso em grupo. Esse momento que estava Nilton Almeida, Rogério Moraes, eu, Fenelon Almeida, Paulo Ernesto Serra, Luiz Sérgio Santos, a Márcia Vidal, esse momento que já era perto de eu sair da faculdade, né? Esse momento para mim foi o mais marcante, porque as pessoas chegaram com um novo vigor. Havia uma proximidade muito grande entre o curso e o sindicato. Por quê? Porque o Agostinho era professor daqui e já estava fazendo parte das reuniões do sindicato. O sindicato, nós pegamos ele na estaca zero, levamos ele com uma estaca ótima, com dinheiro, com prestígio. Muitos dos professores e muitos dos estudantes engrossaram as fileiras da greve, porque a gente precisava fazer piquete na frente do Jornal O Povo. E eu, que trabalhava no Diário do Nordeste, fazia na frente do Jornal O Povo. E o pessoal do Jornal O Povo fazia na frente do Diário do Nordeste para evitar perseguições. Uma estratégia traçada. Eu tive a melhor diretoria do Sindicato Jornalista até hoje. Que era o Ronaldo Salgado, a Ângela Marinho, Wólia Rocha, Marco Sá. Esse pessoal dava sangue pelo sindicato. Não havia intriga, não havia disputa por ideologia. Era um sindicato que se mantinha. Havia naquela época a possibilidade de você jogar uma segunda e uma terceira opção. Eu não, minha primeira opção é essa, minha segunda opção é essa, minha terceira opção é essa. Eu quero fazer comunicação. E fiz o vestibular, passei em terceiro lugar e depois que entrei no curso, pronto. Aí a coisa foi ganhando mais força do ponto de vista de querer atuar como jornalista. Trabalhava horas e horas sem comer, 15 dias sem dormir, mas eu fazia com um prazer tão grande, com uma alegria tão genuína, tão autêntica no meu coração, que eu não sentia esse cansaço. Eu não sentia aquele enfado que ocorre a algumas pessoas. Não. Cada vez que eu fazia isso, eu tinha mais entusiasmo. Mais e mais entusiasmo. Então acho que é isso que ser jornalista será. Tem uma certa coisa que eu acho que vem do jornalismo, sabe? Assim, é uma curiosidade por muitas manifestações. Né? Às vezes as pessoas reclamavam que eu fazia coisas demais, mas eu sempre me interessei por artes plásticas, sempre me interessei por música, sempre me interessei por dança, sempre me interessei por
gastronomia, por moda, sabe? Eu não tenho culpa de gostar de tanta coisa. Não sou especialista nisso tudo. Mas como jornalista eu escrevia sobre muitas dessas questões e ainda hoje eu mantenho essa curiosidade. O mais importante é aprender a pensar criticamente a realidade. E isso, quem dá realmente é a universidade. Ainda é o nosso grande diferencial. Porque formação técnica, qualquer um, né, pode aprender. Agora, essa formação crítica, esse olhar acurado sobre a realidade concreta, a capacidade de interpretar, né, de comparar, enfim, de investigar a realidade, isso realmente precisa de tempo, de formação, e a universidade é o lugar certo para isso. A rádio universitária, ela foi deteriorada a propósito. Havia professores na universidade que não gostavam da rádio universitária, porque ela acolhia, às vezes, a opinião dos alunos. E eu tive que acabar com tudo isso, convencer a mesma equipe de que era possível fazer a rádio funcionar com dignidade. Uma rádio universitária, por menor que ela seja, por menor que seja o alcance dela, ela cria um hábito nos alunos de ouvir emissora, e ter espaço para debate, e ter espaço para entrevista, e ter espaço para errar e acertar, e ter espaço de aprendizado. E isso é vital para a formação do aluno. Para mim, a grande mudança do curso foi a chegada de professores, a ida de professores para a pós-graduação. Aí a gente vai ter grupos de estudos, a gente vai ter, sabe, um maior rigor no que está sendo ministrado, a gente vai ter a possibilidade de orientar, sabe? Acho que para mim uma coisa que eu tenho muito orgulho desses 25 anos que eu passei aqui foi ter orientado mais de 100 monografias, sabe? Eu cheguei a orientar 10 monografias num semestre. E fazia isso mesmo, assim, com regularidade, os alunos vinham, sabe? Trazia, estimulava, ajudava a escolher os temas. Bom, eu tinha acabado de chegar do Equador com essa experiência toda na cabeça, né, onde havia uma forte mobilização dos índios, dos sindicatos em torno das rádios, que eram chamadas rádios comunitárias, né, no interior do Equador, sobretudo. E aí a gente juntou com a experiência daqui, que era muito comum as bocas, os alto-falantes nas igrejas, né, no interior do estado, e a gente pensou por que não trazer talvez essa experiência para a cidade e arregimentar isso no plano político, quer dizer, a partir da própria vivência das lideranças comunitárias, se elas não teriam interesse em trabalhar com o rádio numa perspectiva alternativa. Então a gente tinha que preparar melhor as aulas, tinha que dar melhor respostas e principalmente essa ideia dos grupos de estudos, sabe, dessa ideia de estimular os alunos a fazerem trabalhos mais competentes, a continuarem, a fazerem especialização depois do curso, a fazerem mestrado. Os jornais passaram a receber muitos estudantes de curso de jornalismo ou pessoas recém-formadas, então, quer dizer, mudou a perspectiva de atuação da imprensa também, pelo um lado de conteúdo, um conteúdo mais crítico, um conteúdo mais visceral. Olha, o Jornalismo da Terra é a menina dos olhos, né? Foi realmente um projeto assim, que coroou a minha trajetória aqui na Universidade Federal do Ceará, porque tudo que eu fiz antes parecia que estava direcionado para essa experiência que eu viria a ter, né, com o Jornalismo da Terra. Eu pontuo a experiência da revista Entrevista, não porque eu estou à frente dela, não, mas eu pontuo como uma das experiências mais importantes que tem do ponto de vista de formação, dessa visão do jornalismo, sobre pauta, sobre planejamento, sobre produção, sobre captação, sobre redação, sobre edição. Ideologicamente, claro que é uma aposta num jornalismo humanista, um jornalismo humanizador, que leva à última consequência a relação com o outro. Então eu fico feliz porque eu acho que eu dei uma pequena contribuição para tornar o mundo um lugar melhor, não só porque essas pessoas, né, elas estão dando uma contribuição para que as pessoas vivam de uma forma melhor na sociedade, né, mas também como profissionais são uma esperança de que a gente possa voltar a viver tempos melhores, né, no exercício profissional.